Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Jota e bom, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o RZTR11. Bom, o RZTR11 é um fundo de papel aí da Bolsa de Valores brasileiro. Ele atualmente investe em fazendas, pega basicamente os rendimentos das fazendas e no futuro eles vendem essas fazendas e distribuem o lucro. O RZTR11 a gente não pode dizer que ele é um fundo de logística, assim, a gente pode dizer que ele é híbrido. Que as fazendas chegam a ser dele, meio que fosse um CRA. Não dá pra dizer o que ele é de verdade, mas é um fundinho bem top aí que vale investir e a gente vai analisar ele hoje. Começando aqui pelo valor atual do RZTR11, está custando R$ 82,65. Vamos dizer assim, é um bom valor, tá? Tá até descontado. Dividend yield de 16%, extremamente alto nos últimos meses. E como eu falei, desvalorização de 17%. A gente for olhar o gráfico do último ano, ele chegou a custar R$ 106, caiu bastante, chegou a 80 e hoje está em 82. Então vamos dizer assim, é um dos menores valores desde a época que ele foi lançado. Chegando aqui, ó, o valor patrimonial por cota dele, R$ 96,50, tá? Preço sobre VP 0,86, então ele tá bem descontado. E o valor em caixa 4,12%. 81 mil cotistas e liquidez diária de 3 milhões, muito bom. Já anunciou os próximos rendimentos, 0,85 centavos por cota, na cotação base tá dando 1% ao mês, muito top. E o histórico de rendimentos, no ano de 2023 ele pagou R$ 1,25 sempre e agora começou a pagar 86 centavos. Por isso que ele teve essa queda dele e tudo mais. Isso porque ele vendeu uma fazenda e foi distribuindo lucros para os cotistas. Chegou aqui, acabou o lucro que tinha sido distribuído, caiu, voltou ao preço normal. Provavelmente quando eles venderem alguma fazenda, acontecer alguma coisa, volta pro normal, tá? Aqui ó, 80,95 lá em 2021, 2022 inteiro. E aí caiu. Que mostra basicamente distribuição para o estado, tal, das fazendas, mas vou mostrar mais no relatório para vocês. Chegando aqui no relatório, tá, do Risa Terrax. Trazer em breve também outro fundo desse que é o RZAC, que é um outro fundo também muito top. Fala basicamente da gestão, a administração de 1,25%. É um pouquinho alta, mas a gente consegue relevar. Tá, aqui chega mais ou menos a parte importante. Valor de mercado 1 milhão, número de ativos 15 ativos, bom também. Prazo médio final dos contratos 8 anos. E vai ficar. Aqui ele fala um pouquinho do panorama, fala que fechou o ano com desvalorização, o IFIX e tudo mais, mas não fala muita coisa além disso não. Fala um pouquinho da safra, que já chegou a plantar algum pouco, a colheita de soja está começando, começou mais por causa por causa da chuva. Fala um pouquinho da safrinha também de milho e tudo mais, mas nada muito relevante. Aqui para cima ele fala dos indicadores e tudo mais, mas aqui é onde está o mais importante, que é a parte dos resultados. Basicamente, aqui nos resultados, o Risa Terra que distribuiu R$ 0,85 no último mês, tá? Por cota. Isso dá um dividend yield de 0,94. Vai manter esse rendimento para esse mês. Aqui fala sobre a DRE, fala que é realizado semestralmente, não mensal, como os outros fundos, porque como é um fundo que está virado para o agronegócio, tem muita questão de arrendamento para fazendeiro, no agro funciona um pouco diferente, eles pagam por safra, por semestre, então é um pouco diferente. Então ele não faz a atualização mensal. Ele lança relatórios, mas os retornos é mensalmente. A gente for lá no segundo semestre de 2022, receita imobiliária 85 milhões, tá? Questão de aluguel, tudo mais, receita financeira 4 milhões. É basicamente alguma venda, algum jurinho que recebeu a mais, alguma coisa do tipo. O total da receita deu 89 milhões. Aí fala da despesa foi de 11 milhões e o resultado com 78 reais. 78 milhões, né? Distribuição por cota, basicamente R$ 7,11. Isso no semestre tudo. Aqui ele mostra basicamente questão de cota, tá? De valor, o que foi distribuído por mês e tal. Fala um pouquinho do caixa, 2% do peito, 2% em caixa e fala um pouco das estratégias deles e tudo mais. Basicamente ele fala um pouquinho das estratégias, vamos ler ela que eu nunca li pra vocês. Que basicamente a primeira estratégia deles é a Sale and Leaseback e o Buy to Lease, tá? Basicamente nas duas estratégias o que acontece? O fundo compra uma fazenda, ele arrenda e no contrato lá ele não vai se beneficiar da questão da valorização da terra. Então, por exemplo, ele compra uma terra por um milhão de reais. Chega alguém lá e aluga essa terra. No contrato vai dizer que daqui 10 anos, quando essa pessoa for comprar novamente tiver a opção de comprar essa terra, ela vai pagar 1 milhão e não, por exemplo, os 3 milhões que ela tá valendo, entendeu? Essa é uma das principais estratégias do fundo. Ela é muito boa porque no primeiro momento a gente pode achar ela até ruim, porque você pensa, pô, o fundo não vai ter essa valorização da terra e tudo mais, mas eles acabam tirando isso nos aluguéis, tá? Nos arrendamentos. Então é uma estratégia até que boa, tá?
vale a pena. Ele fala os mitigantes do risco, tá? Que fala que uma forma de mitigar os riscos é como eles recebem de forma antecipada e é tudo corrigido pelo CDI. Aqui fala que o potencial de retorno, como eu falei pra você, só vem do arrendamento com opção de compra. A outra estratégia é Land Equity, basicamente diferente da Buy and List Buy. Essa daqui foca na valorização. Então faz um contrato do arrendamento e também tem a parte do lá na frente, ó. Se valorizar, você vai pagar esse valor. Fala do risco, né? Questão do risco climático, tudo mais. Se tiver uma seca, alguma safra, isso pode afetar, tá? Risco de invasão ou expropriação, tá? Risco de fogo, tudo mais. Porque tá muito ligado à safra, né? Então tem um contrato que é muito, principalmente como eu falei aqui, como é às vezes da parte que tá ligada ao pagamento de safras, esses são os riscos, tá? Mitigando os riscos. Basicamente, eles antes de comprar uma fazenda, eles olham tudo mais em relação a como que é a área, se tem muita invasão, se não tem, se tem muita seca, tudo mais. Mas é uma das estratégias que dá mais histórico de valorização, né? Que as terras valorizam, lá na frente eles vendem, tira o lucro do arrendamento e tira o lucro da venda. Então é uma boa estratégia, só que tem um pouquinho mais de risco. Mas são basicamente essas três estratégias. Aí fala que em 2023 ela tá querendo fazer ganho de capital fundo através de equity, né? Basicamente, 90 e pouco por cento do fundo é sale and leaseback ou buy to lease. E os outros tupirantinhos aqui, parte de baixo, já é o land equity, tá? De valorização. Entanto que ainda não tem arrendatário, não tem vencimento de arrendamento, porque eu vou mostrar lá para embaixo para vocês. É uma área recém-comprada. Basicamente são todas as fazendas deles, tá? Que estão arrendadas e tudo mais. E aqui é a mais importante. É a última fazenda que foi adquirida até no mês de janeiro. São as três fazendas, Roma, Vitória e Capivara, tá? Localizado no estado do Tocantins, muito boa região. Região crescendo muito, que é a região do Mato Piba e tudo mais. E é uma área que eles ainda vão investir e tal. Como eu falei, foi pagar. Vou mostrar pra vocês quanto que foi pago aqui. Mas é uma área que vai ter um potencial de crescimento muito grande. E basicamente nesse fato relevante aqui, ó. Eles falam da Vitória 2 Capivara. Fala tudo a matrícula e tal. 1,2 hectares. Fala que o valor de aquisição 40 milhões de reais. A área total da propriedade 13 mil hectares. Representa aquisição de 2,9 mil por hectare. Relativamente muito barato. E aqui fala as fazendas que foram adquiridas. São bastante fazendas, estão todas próximas assim. Então aqui ó, como eu falei, a estratégia Land e Quiet. Então agora não vai ter impacto na conta. Se tiver arrendamento mais pra frente ou venda da propriedade, vai valorizar demais. Então é basicamente isso, rapaziada. Eu tô com uma cota do RZTR, então eu vou estar recebendo aí esse mês dele basicamente os 80 e poucos centavos, 85 centavos que foi anunciado. Um pouquinho menos de 1% que eu comprei 88, mas é um bom rendimento, bem top. Você vê que é um fundo que sabe o que é. A Risa é um bom fundo. Eu vou trazer o Fiagro deles pra vocês, o RZAC. Mas vale a pena, vocês analisam depois, eu trouxe minha visão. É um fundinho aí bem top, os contratos bem longos e tudo mais. Então vocês entrem aí no relatório, dão uma lida total nele, que eu passo só mais por cima, né, tudo mais. Mas analisem e me digam o que vocês acham. Tamo junto, até a próxima e falou.